Então, bom, vamos compreender então a construção da Torá. A Torá, vocês sabem, são os escritos de Moisés, né? Os escritos de Moisés, os profetas, os salmos, né? A Torá é o Pentateuco e o restante da literatura que compõe o Velho Testamento. Então, a Torá, por volta de 1250 a 1200 a.C., Moisés lidera o povo hebreu na saída do Egito e recebe a Torá no Monte Sinai. Na verdade, ele recebe ali os 10 mandamentos no Monte Sinai, e esses 10 mandamentos é o epicentro de toda a inspiração da Torá, né? Que vai instituir um sistema teocrático baseado no monoteísmo ético e na centralidade da lei. Ali se começa a construir esse sistema, mas esse sistema só vai obter êxodo absoluto mesmo, de forma prática, depois do cativeiro babilônico, gente. Antes do cativeiro babilônico, essa teocracia ética monoteísta, ela só existe na lei, não na vida dos hebreus. Igual hoje, existe a lei que proíbe estacionar na calçada. Daqui a 2000 anos alguém vai pegar o nosso código de trânsito, vai ver, olha, 2000 anos atrás ninguém estacionava na calçada. Ora, não, né? A gente passa por aí, tem punhados de gente estacionando na calçada. A lei existe. Aqui é a mesma coisa. A lei passou a existir, mas o povo hebreu só aprendeu a ser fiel na cultura monoteísta, a construção de uma teocracia, quando voltam do cativeiro babilônico. E outra coisa também, a ideia de um texto escrito, ela só acontece por volta do século X no norte de Israel, com a construção de uma monarquia. Você precisa constituir uma lei escrita para você legalizar o reino. A carta magma de toda a vida litúrgica, política, civil, jurídica dos hebreus é a Torá. Igual a gente aqui em 1800 e... Pois não, irmão? Pastor, então Israel ficou esse tempo em cativo, eles não tiveram acesso à leitura. Aí é outro problema também. Cativo onde? No Egito. No Egito não tinha leitura. Não tinha. Para eles, né? Para eles. O Egito já dominava. Ah, sim, sim. Aí também tem um grande problema, olha que coisa bonita. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, ele escreve em quê? Qual língua que ele escreve? Será? Não, mas Ele era egípcio. Se ele escreve, será que ele escreveu em hebraico ou escreveu aqui naquela escrita hieroglífica pelo qual ele passou 40 anos estudando e sendo formado lá? Quando ele foi educado, né? Então ele foi educado. Porque até mesmo a construção do idioma hebraico vai sendo construído lá na Palestina, não no deserto. um pouquinho do Então, que era da quase certo que foi egípcio que ele escreveu. Provavelmente. Porque era a cultura dele. Era a cultura do povo. Mas Mas se ele eles ficou são- com a mãe dele, provavelmente ela embutiu alguma coisa. Mas será que os hebreus lá no Egito, eles falavam hebraico ou falavam a língua toda? Ai, como se a gente vai saber? Gente, gente, Ou ela aqui, não, gente, mas às são vezes 400 anos. Nós somos influenciados pelo ambiente. São 400 anos, gente bonita. Morrendo e nascendo, Morrendo e nascendo, morrendo. Hoje, nós estamos aí o quê? Há 600 anos da chegada dos europeus aqui. Nós falamos, quando os europeus aqui chegaram, nós tínhamos aproximadamente 318 etnias diferentes, cada uma com uma linguagem diferente aqui no Brasil. Qual é o idioma que a gente fala hoje? O português. Mas se você for no site do Rio Grande do Sul, eles falam muito pomerânio, alemão,
Por conta da algumas coisas colonização italianas. Exatamente. Fala Mas- português muito errado. É, A sogra dele mas aí- A sogra dele tá chegando. Mas aí eles têm por referência uma nação alemã, uma nação italiana, uma nação francesa. Os hebreus, quando desceram lá para o Egito, era uma família de 70 pessoas. Todo mundo foi para lá. Foi engolido pelos Exatamente. egípcios. Entendeu? E outra coisa que a gente se esquece. Gente, o Egito fica onde? Na África. A gente pega um povo semita de 74 pessoas, joga lá no Egito, nascendo, morrendo, nascendo, vai casar só entre eles. Por isso é que quando sai uma misturada, né? Sai uma galera de africanos, gente. Tem um monte de gente, os próprios egípcios, né? Onde vai falar que acompanharam. Os próprios egípcios. Quando a gente pega, quando vocês pegam qualquer fonte do século II a.C., desde aquelas imagens nas paredes das pirâmides, a maior parte da população tem a pele escura. Lá os faraós, os camponeses, tudo desenhado, pintado de marronzinho escuro. Vocês pegam lá o rosto dos faraós, tem as suas fossas nasais largas, tem bastante cartilagem nos lábios, né? Aquelas características fenotípicas africanas dos faraós, lá do século XV a.C., os hebreus estão lá no meio daquele povo africano. Só o DNA que era hebreu só. Até onde? Só o sangue. Mas até onde? Por conta da mistura ali, até E onde? toda aquela mistura. E toda aquela mistura. É Exatamente. igual Volta Redonda. Volta Redonda a gente fala assim, quem não é mineiro é filho de mineiro. Tá. Quem nasceu aqui? Vamos supor. Casou com Meus mineiro, pais- fez que nem eu aí, ó. Meus Filho de dois Não, mineiros. meu pai foi pra casa no final da década de 70. Meu pai foi quase 70 anos. Ele teve 3 filhos de volta, todos os filhos tiveram os filhos aqui. Vai falar que são mineiros? Aqui quem não é mineiro é minério. Mineiro, tá, pastor? Aqui quem não é mineiro é minério. É, É sentido. Então, gente, os hebreus, Pastor, assim, pra você sério. essa construção da Torá, a Torá escrita, não existe Torá escrita no deserto. A gente pega lá em Deuteronômio, o mandamento que Moisés dá ao povo: ó, você tem que sentar com seu menino antes de dormir, ensinar a lei para ele. Ao acordar, você ensina a lei para ele. Ao caminhar com ele, tradição oral. Esse costume careta que a gente tem de recorrer ao texto para guardar no coração aquilo que é de Deus, é recente. É o que vai lá em Provérbios, ensina a criança no caminho. No caminho que deve andar, né? Por quê? Naquela época a tradição era oral. Então não foi Moisés que escreveu? Não foi Moisés que escreveu mesmo não. Mas ele é o autor. Porque é ele que ensinou toda essa tradição. 40 anos ali introjetando, inculcando na cabeça do povo, com os seus capitães abaixo dele, reproduzindo tudo aquilo que ele ensinava, até que aquilo entra e não sai mais. Quem é o autor dos evangelhos? Quem é o autor dos sermões do evangelho? Jesus. Ele escreveu alguma coisa? Não. Mas o que ele falou era tão potente que não saiu do coração daquele povo. Agora imagine ficar... Jesus só ficou 3 anos pregando. Agora imagine ficar 40 anos ensinando. Não sai nunca mais. Aí é no século X, quando começa a se formar a monarquia, que vai se escrever a tradição do Êxodo, do Pentateuco. Aquilo vai se transformar em literatura. Aí sim, a gente vai ver Esdras, por exemplo, a Bíblia fala mesmo, Esdras abrindo o livro, ensinando o povo desde de manhã até a tarde, na leitura, já voltou do cativeiro, né? Teve um momento lá que esqueceram onde estava o livro, por um acaso encontraram o livro, né? Foi qual vem mesmo? Josias, né, que faz uma grande reforma religiosa ali na monarquia. Ou seja, o livro não era lido. E provavelmente foi o livro de Deuteronômio.
É depois do cativeiro babilônico que esses livros como Deuteronômio, Levítico, Êxodo vai ganhar forma e contorno literário. Tá? É depois do cativeiro babilônico. Mas eles não existiam antes? Existiam, mas eram ensinados lá no menino, ao redor da fogueira, nos rituais do sábado, do Shabat. Isso é muito mais potente. Um texto vivido é muito mais potente do que um texto lido. A gente pega, por exemplo, os filósofos, gente, Aristóteles, Platão, nunca pegaram a pena para escrever nada do que ensinou. Né? Jesus nunca pegou uma pena para escrever nada de um sermão dele que ele proferiu, mas está aí até hoje. Tá? Então, o Pentateuco mesmo, de forma literária, ele só começa a ser escrito ele só começa a ser escrito no século X, mas ele ganha a literatura que a gente conhece hoje com esses contornos de Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, essas fronteiras literárias só começa lá depois do cativeiro babilônico. Século VI. Né? Século VI, depois do cativeiro babilônico, quando eles voltam para Babilônia. Igual o pastor falou. Século VI, século V. A mente deles para gravar era E são vários pedaços que vão sendo construídos. Olha, vamos pegar um exemplo aqui da Bíblia. Vamos aqui, Gênesis. O próprio Gênesis. Deixa eu explicar para vocês a ideia de El e Jeová. A adoração a El é anterior a Jeová. A ideia de um Deus próximo da sua criação é depois do cativeiro babilônico. A ideia de um Criador distante da criação é antes do cativeiro babilônico. Então, provavelmente, o autor que escreveu Gênesis capítulo 1, ele está muito mais próximo da tradição de Moisés. Né? E quem escreveu a segunda narrativa da criação no capítulo 2 está mais distante da narrativa de Moisés. Olha só. A gente normalmente não para pensar nisso. Né? Isso mostra que Moisés se utilizou de outros autores para poder escrever o Gênesis? Não, isso mostra que Moisés é a primeira tradição do Gênesis. Aí depois outros autores vão tendo uma nova iluminação teológica e acrescentando outros textos ao Gênesis de Moisés. Vou explicar para vocês. A Septuaginta entra bem depois. A Septuaginta, nós vamos falar sobre isso. A Septuaginta é do século II, que é a Torá escrita para os alexandrinos. Os hebreus de Alexandria que falavam o grego e não falavam o hebraico. Aí precisava de uma Torá escrita em grego. Gente, quando Jacó, por exemplo, ele vai lá para a casa do seu tio Labão e coloca sua cabeça sobre a pedra, qual o nome que ele dá àquela cidade ali, na cidade de Luz? Bet-El, né? Betel, né? Betel. Ele não fala Bet-Javé. Você não vai encontrar Jeová em Gênesis. Betel. Já existia o Deus El ali. Né? A ideia de um Deus soberano, criador de todas as coisas. Quando você pega Gênesis capítulo 1, você no original vai encontrar El. No capítulo 2 você já vai encontrar uma tradição já vista, Jeová. E o Deus El, quando a gente lê o capítulo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor habitava sobre a face das águas, enfim. E Deus vai criando todas as coisas através da sua palavra. É um Deus imensurável, de um poder que você não consegue descrever, e ele está distante da criação no capítulo 1. Ele diz e as coisas acontecem. O que não existia passa a existir. Agora, no capítulo 2, é outra criação.
Olha o versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Aqui é outro ator falando da criação das coisas. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor aqui é Yahvé. O Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra, regava toda a superfície do solo. Gente, lá no capítulo 1, Deus formou o homem no 6º dia, com a sua palavra. Não está explicando como Deus fez. Aqui na narrativa da criação do capítulo 2, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. Não é um Deus distante da criação, ele desce no meio da criação, pega o pó da terra e forma o homem com as suas próprias mãos. É um Deus diferente de El, que é uma narrativa do capítulo 2, ele é acrescentado após o cativeiro babilônico. A escrita já vista é do cativeiro babilônico. Porque agora eles precisam compreender Deus próximo da criação. Eles estão construindo o monoteísmo. Então a revelação, a inspiração de Deus é outra. Porque, gente, a profecia, ela serve para responder às angústias do presente. O profeta, quando recebe de Deus uma revelação, ele recebe para responder às angústias do presente. Não é do futuro e nem do passado. É isso, por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia é honesta e a gente tem que ler ela sem nenhum pudor. Ela não esconde da gente essas coisas. Ela não foi escrita em um único dia. Demorou milhares. A fé é construída ao longo do tempo. A revelação de Deus. Deus, ele é, como que eu posso dizer para vocês? Homeopático. Ele vai se revelando aos poucos. À medida que os seus servos vão amadurecendo, ele vai dando a revelação aos poucos. Aos poucos. A gente vê a Bíblia sendo construída, até os evangelhos, a gente vê vários textos sendo acrescentados 200 anos depois, né? A gente vê isso no livro de Lucas, mas de Gênesis a Apocalipse a gente vai ver isso. E a ideia de Jeová como aquele Deus próximo do ser humano, ela é construída depois. Olha só, vamos lá no Salmo 82, que é um outro exemplo de uma escrita, de um salmo escrito pós o cativeiro babilônico, que aí já está transicionando Deus El para Deus Jeová. Estou falando isso por conta da escrita da Torá, tá, gente? Qualquer irmão, abram aí, por favor. Ô, gente, aqui a gente é obrigado a falar sobre isso, tá? Mas você, para falar isso no seu púlpito, você tem que estar muito seguro do seu auditório, para você não confundir a fé dos irmãos. Né? Mas nós, como exegetas, hermeneutas da Bíblia, a gente tem que ir mais profundo que o púlpito, para selecionar aquilo que o púlpito nos permite apresentar ao nosso auditório. Ao Salmo 82, olha só, esse Deus aqui é El. Deus assiste, aqui, gente, é a Assembleia dos Deuses. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. É uma assembleia onde Deus é o juiz. Aí temos aqui uma segunda pessoa se dirigindo a El. Versículo 2. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Aqui ele falando com El. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Aqui é Jeová falando. A construção
de Jeová. Socorrei o fraco e necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, esse eu aqui é Jeová, eu disse, sois deuses. É ele falando com os outros deuses na Assembleia de El. Sois deuses, são todos filhos do Altíssimo, são todos filhos de El. Todavia, como homens vocês vão morrer, e como qualquer dos príncipes, vocês serão esquecidos, vocês irão sucumbir. Levanta-te, ó Deus, Jeová, levanta-te, El, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. É um Deus na Assembleia dos Deuses revoltado com os outros deuses que não faz justiça para com os povos. Então tem salmos que é difícil a gente compreender. É difícil a gente compreender. Mas a Bíblia nos revela aqui sem pudor nenhum. Sem pudor algum. Mas a ideia aqui é que na época o povo tinha esses deuses, porém eles entendiam que esses deuses eram inferiores, menores. Exatamente, menores. Mas depois do cativeiro babilônico não se reconhece a existência de nenhum outro Deus. Mas não se dialoga com ele. Anteriormente sim. Reconheciam mesmo. A gente vê, gente, Saul, pelo amor de Deus, Mical, quando Davi entra e os soldados de Saul estão lá tentando capturar Davi, né? E Mical faz Davi fugir pela janela e pega o Deus maior que ela tem lá dentro da casa dela e coloca no lugar de Davi na cama. É um rei de Israel com vários deuses, né? Então, ali na Assembleia, provavelmente, no imaginário do autor, está Asherá, está Azera, né? Está Dagon, está Baal e Jeová potente ali, defendendo os povos. Ali está transicionando a fé de El para Jeová. Aí do século VI, do século V, do século IV, que nós vamos ver uma fé de Jeová, né? O Deus Criador de todas as coisas se chamará Jeová. Eu não trouxe para vocês. Tem um jarro do sul do Egito, no deserto, com Jeová, Deus Jeová, ali sendo adorado entre aqueles povos. Jeová tinha até forma. Era um Deus com cabeça de touro, com a sua esposa Asherá. Às vezes é Jeová, que é a esposa de Asherá, às vezes é Baal, que é a esposa de Asherá. Então, ainda não tinha nome, né? Por que o povo de Israel escolhe justamente um touro para adorar quando sai do Egito? Né? É o mais próximo que eles tinham. Por que Salomão manda construir o tanque de purificação e coloca 4 touros sustentando como pilares o tanque de propiciação? Né? Tá? Aí, gente, que vai surgir a fé monoteísta a partir da lei. Tudo bem? Ora é chamado El Shaddai, El Elyon, né? A hora Jeová Jireh, Jeová Samá, Jeová Nissi, Jeová Mikatzki, El Shaddai, né? E depois abandona-se El e referencia-se ao Deus Criador apenas como Jeová. Mas Jeová sem forma. Deus não tem forma, Deus é Espírito. A própria lei proíbe a construção de imagens, porque ele não é adorado através de imagens. Ele não pode ser representado. Não pode mesmo, porque ele não cabe em uma representação. Gente, então Deus ele pode ser medido com uma divindade que já existia antes? Não. Mas Deus ele se revela a partir da cultura que já existe.
né? Deus, quando fala com Moisés lá na sarça ardente, Moisés não sabe que Deus que é. Esse Deus existe, esse Deus é, né? Ele fala, ele se manifesta. E agora o desafio é qual o nome desse Deus? Até que vai se fundar a fé já vista. Mas Deus é maior do que todos esses nomes. O nome dele é... A gente vê, por exemplo, Manoá, né? A esposa de Manoá. Como é que a gente vai chamar? Quando essas coisas acontecerem, nós queremos oferecer um sacrifício. Já lá no tempo dos juízes. Nós queremos oferecer um sacrifício. Qual é o seu nome? Né? Aí, como que você quer saber o meu nome se o meu nome é maravilhoso? Lá no original, maravilhoso significa impronunciável. Como é que eu posso falar o meu nome para vocês? Porque na linguagem humana o meu nome é impronunciável. Não é Deus que se denomina Jeová, é o adorador que dá o nome a ele de Jeová. Entenderam, gente? É o adorador que dá a ele o nome Jeová. E fica com o nome Jeová. Ele aceita o nome Jeová. Mas ele é maior do que qualquer outros deuses daqueles que eram adorados no panteão ali da Palestina, de Canaã. Né? Bom, vamos dar sequência aqui. Vamos para o próximo slide. Eita, pulou demais aqui. O Mesopotâmia. Agora vamos para... Já estamos no oitavo. Bom, gente, a influência as influências antigas e comparações. Olha, durante o século XIII ao século XV a.C., a lei mosaica se desenvolveu em diálogo com códigos legais mais antigos. Aqui temos o Código de Hammurabi, né, de 1750. Temos a Estela Negra, que está no museu inglês, que é uma estela de 1 metro e pouco, redonda, que está lá o Código de Hammurabi. Hammurabi foi o imperador do antigo Império Babilônico no século XVIII a.C. O Código de Hammurabi era uma espécie de código penal que existia naquela época, que vai fundamentar o que a gente chama hoje de lei de talião, olho por olho, dente por dente. Né? É o primeiro a pensar isso. Eu já tive a oportunidade de ler, até com os meus alunos, alguns fragmentos do Código de Hammurabi. E no Código de Hammurabi existia a ideia de equivalência do prejuízo. Tem até um trecho lá que diz o seguinte, olha, se você é um engenheiro que constrói a casa de um babilônico, né, do povo lá da Babilônia, na Mesopotâmia, e porventura essa casa ruir e matar a esposa do proprietário da casa, a esposa do engenheiro também tem que ser morta. Está lá no Código de Hammurabi. Se o proprietário perdeu seus escravos, os escravos do engenheiro têm que ser transferidos para o engenheiro. Olho por olho, dente por dente. Esse é o Código de Hammurabi. Então, aqui nós temos alguns pesquisadores que fazem uma comparação da lei de Moisés, como se a lei de Moisés fosse uma cópia do Código de Hammurabi. Mas isso é de uma desonestidade muito grande, porque a base moral e ética da lei de Moisés, da lei de Deus dada a Moisés, deixa o Código de Hammurabi no chinelo. Porque na lei de Deus não há hierarquia. No Código de Hammurabi, os escravos, por exemplo, eles não são tratados nem sequer como cidadãos. No Código de Hammurabi, os nobres têm privilégios em relação ao camponês. Você não encontra isso na lei de Moisés. A lei é igual para todo mundo. Não tem privilégios, né? Isso. Me presta a sua apostila.
É uns slides. Tá no slide isso aí. Não, mas ela está falando o equivalente aqui. Porque o estudo não é pelos slides, o estudo é pela apostila. Mas né? esses slides aqui Ele são. é só te dar o nome. É o resumo da apostila. Deixa eu falar para a irmã aqui. Atividade bíblica, que é o Lamarna, Mesopotâmia, as tribos Nâmade, o povo Xabiru, que a gente viu, né? Mesopotâmia, aqui os Ixos, aqui nós estamos ainda no período do cativeiro babilônico. Ramsés, aqui os nomes, né? Ramsés, Moisés, Mós, Ed, filho de, né? Moisés é filho, né? Mas é outra coisa. As partes jurídicas do Pentateuco. Aqui, o Código de Hammurabi. Tá? Entre aproximadamente onde que eu estou? Século XVIII, né? Embora com avanços significativos no campo. Ou seja, a ideia ética e moral do código, da lei do Pentateuco é muito mais profunda e justa do que o código de Hammurabi. Inclusive, na lei manda libertar os escravos. Não é? Manda libertar os escravos. Manda, a lei estabelece o ano do jubileu, o ano sabático, onde se perdoa as dívidas, onde se devolve as terras que foram confiscadas por dívidas, as terras de herança que foram confiscadas por dívidas. Inclusive, por não obedecer a essas leis, alguns teólogos dizem que o fato deles não terem guardado os anos sabáticos bate exatamente a quantidade de anos que eles ficaram na Babilônia, né? Ou seja, Deus, ele cuida dos pobres. A gente vê, deixa eu avançar um pouquinho, aqui quando Neemias volta para restabelecer o muro, Neemias ele vem com recursos financiados do rei Ciro e manda pagar todas as dívidas que existiam ali em Judá. O que estava acontecendo ali em Judá? Eu tinha uma dívida e não tinha como pagar, o meu credor, o meu executor da dívida, como eu não tinha, ele levava as minhas filhas e vendia as minhas filhas como prostitutas para resgatar o dinheiro da dívida. Está lá no livro de Neemias. E Neemias cobra o povo: gente, pelo amor de Deus, vocês estão vendendo as filhas dos seus compatriotas para receber as dívidas. Olha, eu quero que vocês paguem, que vocês perdoem todas as dívidas. E quando Neemias mexe no patrimônio, aí que vai entrar os sambalates, os traidores, porque ele começa a mexer no bolso, né? Quando você mexe no bolso é um problema enorme, né? E aqui, na lei de Moisés, ele manda perdoar. Você não encontra esse contraponto no Código de Hammurabi. Essa ideia de trazer os pobres para cima, não é? Não estamos falando nem aqui de comunismo, nada disso. É de forma de trazer os pobres para cima, de deixar a terra descansar por 7 anos e tudo que a terra dá, todo mundo pega e se alimenta, não é? É um ato de fé. O povo de Israel nunca obedeceu isso, né? Mas está lá na lei. Você não encontra isso no Código de Hammurabi. Então, é de uma maldade mesmo tentar comparar a lei de Moisés com o Código de Hammurabi, como alguns historiadores mais conservadores fazem, né? Ele discute isso, inclusive, na apostila, né? Quem foi esse Hammurabi? Hammurabi foi o imperador da Babilônia, no primeiro império babilônico no século XVIII a.C. São 3 impérios babilônicos. O império tardio, não, o primeiro império, o segundo império e o império tardio. Tá? O império tardio é o império de Nabucodonosor. Ele veio antes. Ele veio antes. Tá? Bom, o período dos juízes. O período dos juízes é do século XIII até o final do século XI. O povo de Israel vive um período tribal.
A gente tem toda essa cultura oral sendo introjetada, os valores do Pentateuco no deserto, e agora nós temos esse interregno. Ô, gente, o período dos juízos é o interregno. Não tem lei, não tem rei, ninguém obedece. Oi? Antes da época do helenismo. Ninguém obedece. Isso, né? Ninguém obedece. Deus estabelece juízes que ora se levanta aqui no norte, ora se levanta aqui no sul, de acordo com a opressão dos midianitas, dos moabitas. É assim que acontece. O povo vive um período tribal. As tribos estão fragmentadas. E para unir essas tribos é um problema sério, né? É por isso que Davi escreve o Salmo 133 no início da monarquia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quando Davi está falando os irmãos vivem em união, ele está se referindo diretamente às tribos que estão separadas e precisam se unificar agora embaixo de Sião, que é a capital do reino. Lá está o óleo que desce sobre Arão, né? Lá está o sacerdócio, lá está o trono do rei. Lá está o vale de Hermon, o orvalho de Hermon, trazendo prosperidade para todo o reino, e está a unção de Deus descendo no templo em Jerusalém. Essa é a preocupação de unificar os juízes. Então o povo de Israel vive um período tribal descentralizado, cada um tem a sua própria liderança política, não há uma monarquia, quem vai transicionar essa união é de Samuel para frente. E olha que no século 13 aqui, nos dias de Samuel ainda na sua infância, nós veremos os filisteus invadirem lá Israel, na cidade de onde estava o tabernáculo. No capítulo 1 de Samuel, eles subiam de tempos em tempos. Qual o nome da cidade? Marrom, né? Não. Era o centro religioso dos hebreus durante todo o período dos juízes. Foi lá que Josué colocou o tabernáculo, né? Remata em Zofim? Não. Eucana e subir Jeroboão. Sunem não. E eles subiam, este homem subia da sua cidade, a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. Né? Lá em Siló era onde estava o tabernáculo, era o centro religioso no período dos juízes. Siló. E no final do ministério de Samuel, os filisteus invadem a cidade de Siló, destroem o tabernáculo e levam a arca do concerto para a Filistia. Lá no templo eles adoravam Dagon, né? Quem vai buscar a arca? Davi. Davi traz a arca, no capítulo 5 ele constrói uma tenda lá na cidade de Hebron, quando ele é ascendido como rei pelo povo, e vai governar o povo de Israel durante 7 anos em Hebron. E depois que ele toma a cidade dos Jebuseus, que ele leva a arca lá para Jerusalém, não é? Aí tem todo aquele problema que ele faz muita boa vontade, uma carroça nova, aquela coisa, né? O rapaz vai tentar socorrer a arca que vai cair da carroça e a fulminar. Aí que olha a lei. Aí que Davi vai entender que não é só de boa vontade e capricho, você tem que seguir. Toda liturgia tem uma forma, né? Aí que ele vai na lei, estabelece a forma, chama os levitas, são os levitas que tem que levar a arca para a tenda que ele constrói em Jerusalém, e ele se sente profundamente injusto de ter o seu próprio palácio e Deus não tem um templo, ele projeta o templo, e quem vai construir o templo é Salomão, né? Então, no final do período dos juízes tem toda essa, perdoe o termo, essa desgraça que acontece
a destruição do tabernáculo, a arca é levada, é o tempo do Icabô, né? Que dá até um nome, né? A arca é um período de profundo caos. Pastor Leandro, no caso a teocracia, ela vai prevalecer até nos juízes? A teocracia vai se construir depois dos juízes. Depois? Porque a monarquia é um reino teocrático, né? É um reino teocrático. Teocrático Então, depois da era dos juízes, porque você não tem uma teocracia ali. se estabelece a teocracia. A teocracia é quando. É uma mistura de teocracia com monarquia, porque É isso que... porque tem o rei, representante de Deus, ungido por Deus, que é obrigado a obedecer às leis de Deus. Por isso começa então após A gente tem um experimento teocrático mesmo, né? Em Moisés. Moisés você tem um experimento teocrático, porque não tem um rei. Moisés é um líder político, militar, e teoricamente quem governa é Deus. Ali você tem uma teocracia de fato durante 40 anos. Mas o período dos juízes é um interregno. Você não tem teocracia, você não tem monarquia. Né? A ideia de teocracia, estricto sensu, é quando o monarca é considerado um deus. O Egito é uma teocracia, porque Faraó é um deus. Né? Aqui, a monarquia de Israel é uma monarquia, a gente pode chamar até de monarquia teocrática. Né? Ele está governando, mas debaixo da vontade de Deus. Toda a lei, a jurisdição emanou da Torá. É Deus que, né? Pelo menos teoricamente falando. Teoricamente falando. Hoje, por exemplo, Israel hoje não tem uma constituição. É considerado uma teocracia. Uma teocracia ditatorial até. Você tem lá Benjamin Netanyahu, que está governando depois que ele desfez o parlamento. E governa a poder de decretos. Mas enfim, aqui, aí a gente vê o próprio Deus falando com Samuel lá no início, no capítulo 6 de 1 Samuel, né? Davi vai unir no capítulo 5 e 6 de 2 Samuel. Mas Deus fala com Samuel: Samuel, fica tranquilo, eles estão pedindo um rei, mas eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Porque eu quero instituir uma teocracia, mas eles querem um rei. Aí fica uma teocracia mista, uma monarquia com teocracia. Para mim, era só monarquia, né? Faz sentido, né? Faz sentido. Deus chamando o homem para reinar sobre o seu fica povo. Difícil você dizer quando que houve uma teocracia em Israel. Quando que houve uma teocracia em Israel? Uma teocracia mesmo em Israel só ocorreu no período de Moisés. Né? Que ele conversava com Deus. Deus descia e falava diretamente com Moisés. Né? E Moisés transferia para o povo aquilo que Deus falava. Moisés não era considerado uma divindade. Moisés era o mediador da divindade. Era uma teocracia extremamente inédita. Não existiu nenhum governo na história da humanidade que tenha essa teocracia desses moldes. As teocracias dos outros reinos eram o rei é considerado um Deus. Em Israel, no deserto, era Deus que falava com um profeta, e o profeta era o líder. Né? Nem o sumo sacerdote falava tão diretamente com Deus como Moisés. Com vocês, eu falo através de sonhos, agora com Moisés eu falo pessoalmente, face a face. Bom, então o período dos juízes é esse período extremamente caótico de instabilidade e tentativas de manter uma identidade religiosa. O povo de Israel se desviava, levantava-se um Jair da vida, levantava-se um Sansão da vida, levantava-se um Gideão da vida para moralizar a vida religiosa e tentar trazer um monoteísmo, sempre com sucessivos fracassos. Né? Então isso que marca o período dos juízes. Agora, o início da monarquia é esse esforço também. A monarquia de Saul, Davi e Salomão.
São os 3 primeiros reis. Por que a gente fala desses 3 primeiros são os mais importantes? Porque em Salomão divide em 2 monarquias. Em 2 monarquias. E é na monarquia do norte que vai se começar a escrever o Pentateuco de forma escrita. As primeiras não é nem o Pentateuco, você vai se escrever a tradição do Êxodo. O Pentateuco mesmo, com fronteiras divididas em 5 livros, é depois do cativeiro babilônico. No período 120 a 930, por que 930? 120 é o início da monarquia em Saul. 930 é a separação do reino, Jeroboão e Roboão. Tá? Surgem os primeiros reis de Israel, que conquista Jerusalém. Quem vai conquistar Jerusalém? Davi, né? Até a cidade dos Jebuseus. E Salomão que constrói o templo, o primeiro templo. Aí nós temos um lugar oficial para a adoração, que antes era lá em Siló, né? Através da tenda da congregação, através do tabernáculo que foi destruído pelos filisteus. Agora Salomão vai construir o templo seguindo a tradição tripartida, que inclusive não é uma tradição inédita dos hebreus. O templo na Fenícia era dividido em 3 partes, a ideia do lugar menos santo até o mais santo na parte mais interior, né? Mas só que aqui recebe uma outra configuração. Quem está no Santo dos Santos é a Shekinah, a presença da teocracia, representada no propiciatório, a tampa da Arca do Concerto. Eu falo sobre isso, inclusive, na revista da Escola Dominical. Tá, gente? Então, é fundamental esses 3. Saul, como quem inaugura a monarquia de forma muito desastrosa. Davi é quem vai de fato unificar o reino. Davi é quem vai institucionalizar todo o culto, né, gente? Davi é que vai estabelecer lá, inclusive é em Davi que nós temos o tempo de trabalho do sacerdote. Com 50 e poucos anos de idade, o sacerdote já aposenta, né? Sobretudo o levita. Levita com 50 e poucos anos de idade já não tem mais saúde para ser levita. É até uma ingenuidade muito grande a gente chamar os nossos músicos de levita. Levita não é isso, né? O levita é o cara que pega o bezerro, que abre o bezerro, que tira as tripas, que separa o sangue, coloca limpinho em cima do altar. Depois do sacrifício, ele limpa aquilo tudo, ele faz a manutenção do templo, né? E isso é ser levita. Levita não é neotestamentário. Levita é um ministério veterotestamentário. No Novo Testamento você tem músico, você tem ministro de louvor. Eu sou um levita do Senhor. Meu filho, você sabe tirar um couro de um bezerro, de um cordeiro, né? Varrer o templo, fazer a manutenção do templo. Era isso que os levitas faziam. Tinha os levitas que eram músicos, né? De Corá, né? A família de Corá é institucionalizada por Davi. O Davi, inclusive, escolhe 3 turnos de corais. Porque o louvor não pode parar no templo, lá na tenda, né? A gente vê isso lá no livro de Reis e no livro das Crônicas. Davi institucionalizando direitinho. E eles são sustentados pelo Estado. Quem sustenta eles é os dízimos, que são levados para sustentá-los. Eles são dedicados exclusivamente, de vida integral ao templo. Que a gente vai ver em Malaquias, Deus extremamente aborrecido, porque os levitas preferem trabalhar no campo do que servir no templo, porque os dízimos não chegavam no templo para sustentar os levitas. Onde que Deus cobra a liderança de Israel, que não estava administrando de forma correta os dízimos, e o povo revoltado, porque os pobres dormiam no capim, os sacerdotes dormiam em cama de marfim,
né, o povo deixava de dar o dízimo por essa inabilidade administrativa. E Deus, olha, cobra a liderança, porque Deus quer os levitas com a vida digna, sustentados pelo templo e fazendo a manutenção do templo. Que começou lá em Davi. Davi que estabeleceu os salários. Os levitas eram como se fossem funcionários do Estado. Alguns países de tradição protestante ainda guardam isso, sabia, gente? Se você for na Alemanha, por exemplo, quando você tira os seus documentos, a primeira coisa que você tem que colocar qual é a sua fé. Se você é católico ou se você é protestante. Aí você tem aí quando é cobrado os seus impostos, tem lá um valor que é dedicado para a sua confissão de fé. E dali os ministros, seja anglicano, seja padre, recebem do Estado. Esse dia eu estava até vendo uma histérica evangélica falando, isso é cristofobia, se vocês quiserem vir aqui para a Alemanha, tá vendo, já está cobrando dos crentes, né, a perseguição aos crentes, ou seja, ela é como se fosse a descoberta da roda, não, já é tradição lá, em vez de você entregar o dízimo na igreja, você já entrega para o Estado, o seu pastor vai ser sustentado, né? Você até tem mais contribuição no templo, por conta da tradição da reforma protestante. Então, lá em Israel era assim, o dízimo era como se fosse pagar IPTU, pagar o seu imposto de renda, o dízimo era para isso. Para que não houvesse fome e para que os levitas fossem sustentados. Começa, portanto, quando que começa isso de forma estatal? Davi. Davi é que organiza isso. Aqui, tá? Bom, após o governo de Salomão, em 930, ainda Salomão vivo, né? Vocês conhecem bem a história, Roboão e Jeroboão. E onde que acontece a briga, gente? Qual é a briga mesmo? Cobrança de impostos, né? Não é por conta de cobrança de impostos do reino separado, né? Roboão, ao invés de se aconselhar com os mais experientes, vai se aconselhar com os mais jovens. Não, o meu dedo mindinho vai ser mais pesado que o braço do meu pai na cobrança dos impostos. Justamente uma discussão de reforma fiscal que vai separar o reino. Numa discussão de reforma fiscal. Ele queria cobrar mais ainda dos pobres. Né? Salomão já foi um cara que, para construir o templo, ele organizou, ele sofisticou mais ainda a cobrança de impostos para aumentar a arrecadação e construir o templo, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aí vem um filho, um moleque, né, quer cobrar mais ainda os impostos, aí vai dar briga. Aí Jeroboão aproveita, não, gente, se vocês me seguirem, eu não vou fazer igual ele. Né? Enfim, aí separa o separa. A nobreza, gente, nunca gostou de pagar imposto. Quando tem problema, quer cobrar mais imposto ainda dos pobres. E é assim que separou o reino. A Revolução Francesa separou-se assim, porque a nobreza não queria pagar imposto. Aí deu merda. Desculpa o termo, gente. 84, não é uma palavra que eu uso no culto, mas aqui na aula. 84 pessoas sendo decapitadas por semana ali em Paris. Lá na antiguidade já começa assim, o reino é separado por uma questão fiscal, cobrança de impostos. Então, após a morte de Salomão, por volta de 930, o reino se divide, Israel do norte e Judá ao sul. Essa divisão perdura até a destruição de Israel em 722. Justamente o reino que queria cobrar mais imposto do pobre é o reino que deixa de existir. Até aqui a gente vê a justiça de Deus, né? O reino que queria, o reino de Deus, as 10 tribos, debaixo da promessa de Deus, que Deus, desde lá de Moisés, se preocupa com o pobre, se preocupa com o camponês, que nasce por conta de uma cobrança excessiva de impostos, né, que vai dividir o reino. Justamente esse reino é o primeiro a ser destruído. E nunca mais foi restaurado.
Os hebreus que foram restaurados, o reino que foi restaurado é o reino do sul, ao voltar da Babilônia. O reino que é restaurado em 1949 é os descendentes, pelo menos teoricamente, os descendentes lá dos judeus, do reino do sul. É no reino do sul que, biblicamente, estão os reis mais piedosos. O que é piedade, né, gente? É colocar-se no lugar do outro, ter piedade do outro. Por isso que a Bíblia fala tanto dos ímpios. O ímpio é aquele que não tem piedade. A gente tem até um costume muito pejorativo, né? De falar que todo mundo que não é crente é ímpio, né? Não, minha filha, não namora ímpio, não. Né? Mas o ímpio não é isso. O ímpio não é o que tem uma fé diferente da sua, uma religião diferente da sua. O ímpio é aquele que não tem piedade. O ímpio é o que não... A Deus odeia o ímpio, o que não tem piedade. O que não tem piedade é aquele que não se coloca na dor do outro, que não considera a dor do outro. Deus odeia esse tipo de gente. Né? Bom, gente, fazer uma leitura ética da Bíblia, né? Uma leitura humanizada, o cristianismo talvez seria outro hoje. O cristianismo seria mais congregacional. A gente tem um reverendo que sempre fala isso. Gente, nós precisamos fazer uma leitura humanizada da Bíblia. Um ambiente acolhedor. O Evangelho é isso. Deus ama quando a gente trilha por esse caminho. Por isso que eu sou, assim, uma pessoa muito bem resolvida enquanto cristão, membro da igreja congregacional. Não é qualquer seminário que a gente tem espaço para discutir essas coisas. Mesmo que alguns discordam, outros concordam, mas discutir isso é fundamental para a gente montar, ou pelo menos construir uma prédica pública na nossa igreja que se aproxima do Cristo, né? Jesus é aquele, não existe ninguém mais piedoso do que Jesus. Colocou-se tanto no lugar do outro que deixou o seu trono e se fez como pobre, gritou entre os pobres, abraçou os pobres. Né? A maior parte do ministério de Jesus foi dedicado aos pobres, embora o seu evangelho é para todos, independente da classe social, mas ele socorreu aqueles que tinham mais dor. Esse é o evangelho. Bom, gente, então no ano 722 a gente sabe que Siglat-Pileser, que é o rei do Império Sírio, ele invade Israel, né, do norte, leva todo mundo. Alguns historiadores dizem que ele queimou todas as plantações, né, derrubou os templos que ali tinham, espalhou sal para que não nascesse mais nada e trouxe pessoas de culturas totalmente diferentes para habitar aquela região, para matar toda a tradição cultural e histórica que existisse no Reino do Norte. É daí que vai nascer os samaritanos. Né? É daí que vai existir uma rixa muito grande entre os hebreus do sul, os judeus, como aqueles que habitam a terra dos seus irmãos que foram extintos. É daí que surge essa... E Jesus, né, ele não joga fora ninguém, né? De propósito. O meu próximo é quem? O bom samaritano. Né? Eu vou falar com quem ao meio-dia e anunciar o reino de Deus para uma mulher samaritana. Jesus, ele é absolutamente subversivo. Ele vem à meia-noite com o farol alto na contramão já para chamar a atenção mesmo. Justamente botando o dedo na ferida, nessas feridas históricas aí. Bom, para a gente encerrar por hoje, porque senão fica muito expositivo, aí eu dou um tempinho para os irmãos falar alguma coisa se quiser. Bom, aqui nós estamos ainda no primeiro ciclo, né, gente? Nós estamos falando da Antiguidade Bíblica há 2000 anos. A gente vai ficar no primeiro ciclo. Há 2000 anos, de 2000 anos até 538.
o profetismo crítico social. Pô, gente, quando que nasce o ministério dos profetas, gente? Na monarquia, não é? O primeiro profeta que a gente vê na Bíblia, enquanto ministério de profeta, é quem? Samuel, mas na monarquia. Mas Samuel ele é o último juiz. E também ele está fazendo a transição do profetismo, porque ele é o último juiz com o ministério de profeta também. Não é? Mas qual o primeiro profeta que a gente vê na Bíblia no início da monarquia? Natan. É que vai aprender. Os profetas já nascem para criticar o rei, para conduzir a monarquia, para moralizar o reino. O profetismo, o ministério do profeta, ele nasce na dialética do conflito entre o rei e os profetas. Todos os profetas, eles nascem, eles trabalham criticando as contradições da monarquia. E a monarquia trabalha perseguindo os profetas. Nenhum profeta tem vida boa, gente, na Bíblia. Você não vai encontrar nenhum, a não ser que seja um profeta palaciano, que quer só falar palavras macias para continuar curtindo os privilégios da nobreza. Mas o profeta mesmo, aqui nós temos, por exemplo, Amós, Isaías, Oséias, Jeremias. Quais desses profetas não foram hostilizados? Se você quer ter vida boa, você vai ser um sacerdote, porque sacerdote morre gordo, né? Quebra o pescoço, porque a cadeira não aguenta o tamanho do peso dele. É uma vida boa, né? Agora, o profeta, ele vai ser cerrado ao meio, ele vai ser jogado na cova, ele vai ser perseguido, ele vai chorar, né? Então, Tipo aquele rei lá, o Nabucodonosor, com o código de Jeremias. exatamente, mas Jeremias foi jogado na cova pelo seu próprio rei, Joaquim, né? E o Nabucodonosor falou, não mata ele não, porque está profetizando. Exatamente. Foi quando Abimeleque foi socorrer ele lá. Então, é um profetismo crítico social. Gente, sobretudo Amós e Oséias, não é? Eles criticam a opressão do rei que esquece dos pobres, né? Os profetas menores, aqui Amós e Oséias, não são? Isaías também, né? Isaías também faz muito isso na segunda parte do livro do profeta Isaías. Por isso nós temos alguns linguistas, teólogos, especialistas na análise do discurso, que dizem que a segunda parte do profeta Isaías é um autor diferente da primeira parte. Então, os profetas como Amós, Isaías, Oséias, Jeremias denunciam as injustiças sociais, a idolatria, defendendo a ética monoteísta como base da identidade nacional. São os profetas que vão anunciar a desgraça do reino a partir da invasão do Império Babilônico. São os profetas que vão conduzir a ética até o cativeiro. E lá no cativeiro, o povo vai lembrar das profecias de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel. Ezequiel, inclusive, é contemporâneo ao cativeiro, né? Vai comprar uma propriedade lá às margens do rio Hidekel. Jeremias também. E o povo vai se lembrar dessas profecias e aos poucos vai construindo um monoteísmo ético, não mais no templo, porque o templo não existe mais. O monoteísmo é responsável, o monoteísmo na Babilônia é responsável, gente, é na Babilônia que vai se construir a cultura das sinagogas. Não tem templo, eu vou adorar onde? As sinagogas, né? As congregações, tá? Lá na Babilônia, ok? Com a destruição de Jerusalém em 586, o povo de Judá é levado para o exílio babilônico, e o exílio transforma a religião em uma fé interiorizada, não mais dependente do templo.
Eles têm saudades do templo, mas aprende a respeitar e viver a fé longe do templo, chorando pela saudade do templo. Que coisa interessante, né? É quando o povo é privado de ir ao templo que ele realmente se torna fiel. Tem um salmo que fala isso aí, né? Eles pedem para eles cantar os hinos. Lá faz águas no salgueiro, isso aí. Como é que a gente vai cantar? A pandemia também, a pandemia mudou totalmente a nossa fé, né, gente? Nós somos uma outra igreja depois da pandemia. Outra igreja depois da pandemia. A pandemia nos ensinou que a igreja todos os dias é a mesma coisa que estar desviado. Se você vai na igreja todo dia, significa que você está salgando dentro do saleiro. Você está brilhando apenas de dia. Você precisa frequentar os espaços fora do templo para realmente iluminar as trevas. Para realmente salgar a terra. Estava ouvindo isso essa semana. Se você não tem mais contato com mais ninguém que não seja evangélico, você está desviando. É que crente é esse que só é convidado para ir em festa de crente, casamentos de crente? Ninguém te convida para nenhuma outra festa. A sua espiritualidade é tão fraca que você não consegue entrar numa igreja católica, em um casamento, em uma festa, em uma festa na escola na festa da escola do seu filho, porque a sua fé é tão frágil que você vai desviar se você for lá. Mas é muito cultural isso também, não? É. Foi assim, durante um tempo ensinado. Desse jeito. Ô, gente, a nossa fé depois da pandemia é muito mais libertadora e autônoma do que antes da pandemia. Olha só como os nossos pastores estão tendo que capinar sentados para construir uma prédica, uma pregação que mantenha o povo na igreja. A vida pós-pandêmica está exigindo muito mais do nosso ministério do que antes. Eu converso com alguns colegas aí, pastores, a dificuldade que é, né? Já não se sente mais seguro pregar, né? Porque exige muito mais do obreiro agora. O obreiro que não tiver um conhecimento teológico, histórico, cultural, para entender o seu público e construir uma prédica humanizada para a necessidade da sua comunidade, ele vai perder a sua comunidade. Pastor, Jeremias também, né? Jeremias, a linhagem dele é a linhagem da linhagem de Anatote lá, do pessoal que traiu, sacerdote que traiu Davi lá, o povo. Aí aconteceu que eles foram exilados para outra cidade, que eles não podiam, era só de ano em ano que eles podiam entrar em Jerusalém para adorar, estavam de cabeça baixa ainda, e Deus não chegou e Jeremias. O Jeremias é bem depois, né? Nem sei se essa tradição existia ainda nos dias de Jeremias. Mas ele era dessa linhagem. Jeremias é aí de 400 anos depois da vida. Isso. Bom, o retorno com Esdras e Neemias, né? Nós já falamos aqui. Neemias é quem vai... Esdras primeiro vai lançar a base, as colunas, o alicerce do templo, e Neemias é quem vai construir o muro, mas essas coisas não acontecem de forma estanque, separadas, elas são concomitantes, estão acontecendo juntas, né? A gente lê a Bíblia e pensa que primeiro construiu o templo ficou pronto, e depois construiu o muro. Não, o templo iniciou primeiro, né? Mas enquanto o templo estava sendo concluído, Neemias já estava trabalhando na reconstrução dos muros. Isso traz até uma lição devocional e teológica para a gente, né? Deus cuida primeiro por dentro da nossa espiritualidade, para depois cuidar da nossa segurança física. Porque se a nossa espiritualidade estiver frágil, nós estamos vulneráveis em todas as dimensões da vida, né? Então, em 538 ao 444, os judeus retornam da Palestina, pelo menos em 3 levas, né? Com autorização persa. Isso é fundamental também. É claro que a gente vê a mão de Deus nisso, mas Ciro assim o faz não porque ele era bonzinho. Ele está visando a arrecadação de imposto. Ele fez essa repatriação para os hebreus, como também para outros povos que estavam cativos lá. Porque uma vez que a terra está desabitada, ela está improdutiva. Ele financia toda a viagem
de Esdras e Neemias. Esdras vem com o exército persa, Neemias vem com o exército persa, vem com prata e ouro para financiar a reconstrução do muro e do templo. Porque depois que o povo é repatriado, vão plantar, vão produzir, vão pagar imposto, vai aumentar a arrecadação do império. É para isso, foi um investimento, é um empreendimento. É claro que tem a mão de Deus trabalhando nisso. Mas Deus não obriga assim, de forma sobrenatural, desceu do céu e mandou. Deus conduziu a história para trazer o povo. Deus trabalha nos meandros da história, de forma assim que a gente não consegue compreender. Só depois do tempo que a gente olha por cima dos ombros do tempo, para trás, que a gente vê como que a mão de Deus trabalhou em favor do povo dele. Onde que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Neemias reorganiza a comunidade, a gente já falou das reformas fiscais e morais de Neemias, construindo o templo, instituindo a Torá. Lembra de Esdras? Esdras é o sumo sacerdote que vai trazer a lei e ler para o povo vai chorar diante da leitura, a moralização religiosa e ética, como uma forma de constituição nacional. Agora que você tem um reino, você precisa de uma lei. Bom, terminamos o primeiro ciclo, são 9h35, eu não vou até 10 horas. Deixa eu te falar. Sim, Professor. vou continuar. Não.